feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam as vistas, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do terceiro domingo do Advento, chamado o Domingo Gaudete, ou o Domingo da Alegria. Por isso que a vela acendida hoje na terceira coroa do Advento é diferente das demais. Conseguem perceber aqui na coroa do Advento? A terceira vela acendida hoje é a vela rosa, para dizer: o Natal está chegando, o Senhor está próximo, o Senhor vem e quer que nós o acolhamos no nosso coração. E neste caminho de preparação que o Advento nos permite viver, a palavra nos instrui para que de fato acolhamos bem o Senhor que vem e que quer nos encontrar. O evangelho que nós acabamos de ouvir, retirado do capítulo 11 do evangelista Mateus, situa-se no ministério público de Jesus. Nesse momento, João já estava preso por Herodes. Herodes era a autoridade política que governava em nome do imperador romano. João estava preso, não por corrupção, não porque cometeu algum tipo de crime, mas João estava preso pela sua fidelidade à palavra, pela autenticidade do seu ministério, que incomodava tanto as autoridades políticas do seu tempo, como também as autoridades religiosas. Depois disso, nós temos um anseio já provocado por João. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia a pregação de João, que convidava o povo a um batismo de conversão, a uma mudança de vida, a endireitar o que estava torto. João também tinha a expectativa do Messias,
Mas agora nós vamos ter um detalhe bem interessante. O Messias que chega, Jesus, não age de acordo com a expectativa do povo de Israel e inclusive do próprio João. E aí João, estando preso, pede aos seus discípulos para que eles possam ir até Jesus e perguntar-lhe se de fato ele era o Messias ou se eles deveriam esperar o Messias que deveria vir. Eu estou dando esta breve introdução porque nós vamos ao texto. E esta introdução vai ser-nos importante porque nós vamos trabalhar um tema delicado: as imagens de Deus que nós criamos e que muitas vezes não condiz com a realidade. Guarde essa pergunta porque ela é importante, mas agora nós vamos ao texto para entender isso que eu acabei de falar. Se você tem o Evangelho em mãos, eu te convido a tomar Mateus 11. Nós vamos tomar os versículos 2, 3, 4 e 5. Primeira parte do Evangelho. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouvir falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Paremos aqui. João, na prisão, fica sabendo de tudo que Jesus estava fazendo, mas o modo de Jesus agir era diferente daquela expectativa que João tinha do Messias. O Messias pregado por João era de um juiz escatológico. A linguagem do domingo passado: ele virá com um machado na mão, e a árvore que não der frutos, ele vai cortar pela raiz e lançar ao fogo. Uma imagem muito forte do Messias que viria com poder, com autoridade, que realizaria o juízo escatológico, que teria mão de ferro. Mas agora qual é a dúvida? Esse Jesus que chega, ele é muito bom. Ele acolhe as pessoas, ele provoca os pecadores a uma mudança de vida, ele é cheio de misericórdia para com as pessoas. Então esse Jesus que está agindo não corresponde à expectativa que nós tínhamos desde o Antigo Testamento do Messias que viria da parte de Deus com mão de ferro para julgar o seu povo. A expectativa sobre Jesus era uma, e a realidade de quem era Jesus era outra. Por que eu quis tomar com vocês esta primeira parte do texto? Porque ela continua muito atual. Nós, como João, nós também como povo judeu, podemos criar uma expectativa de quem é Deus, de quem é Jesus, e que de repente não corresponda com a realidade. E qual é o exercício que o Evangelho de hoje nos provoca aqui no início do texto? É necessário corrigir as nossas expectativas sobre quem é Deus. Por que é necessário esta correção? Porque senão nós podemos criar uma imagem de Deus, alimentar esta imagem em nós, e de repente esta imagem não ser correspondida.
E uma imagem estabelecida que não é correspondida, ela gera frustração. E você não pode ser um católico frustrado com Deus, porque Ele não correspondeu ao que você esperava dEle, ou aquilo que você imaginava de quem Ele era. E quem nos educa para esta correção sobre a imagem de Deus? O Evangelho, a palavra. E é nesse sentido que o evangelista Mateus traz no seu evangelho os detalhes. Mas é interessante também que depois que os discípulos de João questionam Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Olha que interessante a pedagogia de Jesus. Jesus, em primeiro lugar, responde a João e aos seus discípulos, trazendo-lhes uma identidade genuína de quem ele era. Jesus não engana os discípulos de João, legitimando o imaginário que eles tinham do Messias. Não. Jesus aponta para a realidade de quem ele era, ajudando os discípulos de João, e inclusive para ajudar a João a corrigir as suas expectativas sobre o Messias. Esse é o primeiro ponto. E depois, o segundo ponto, Jesus define a missão de João, que era uma missão nobre, que era preparar o caminho do Senhor, que era preparar o caminho para que o Messias chegasse. Como é que Jesus inicia a sua resposta? Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Jesus parte dos sentidos. Nós, quando estávamos na infância, aprendemos na escola que nós temos 5 sentidos, vocês se lembram? Quais são eles? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Os 5 sentidos. Agora Jesus diz: vai a João e diga a ele o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo, para que haja uma correção da expectativa sobre quem é Jesus, para que eu não viva na ilusão daquele Jesusinho que eu criei na minha cabeça, mas para que de fato eu experimente e conheça Jesus tal como Ele é necessário que Ele alcance os meus sentidos. Sabe qual é a dificuldade que nós temos no conhecimento de Deus? No conhecimento de quem é Jesus? Porque nós queremos conhecer a Deus apenas pela dimensão cognitiva, apenas pela nossa dimensão cerebral, do conhecimento comum. Isso é importante? É, mas nós precisamos ir além, porque de repente eu tenho várias informações cognitivas gravadas na minha cabeça de quem é Jesus, mas pode ser que esse Jesus ainda não alcançou os meus sentidos, a minha visão, a minha audição, a minha fala, o meu modo de agir. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, diz que o verdadeiro conhecimento de Deus só é possível na vida da pessoa quando a pessoa permite com que Deus toque os seus sentidos. E neste terceiro domingo do Advento, o Evangelho convida a mim e a você: permita com que Jesus alcance os seus sentidos.
o seu modo de ouvir, o seu modo de falar, o seu modo de ver, o seu modo de trabalhar. Não permita com que o seu conhecimento sobre Jesus seja apenas um conhecimento de informações, um conhecimento cognitivo, mas permita com que o conhecimento de Jesus alcance os seus sentidos. O padre Adroaldo Palaoro é um padre jesuíta, e eu gosto muito de ler os textos dele, e ele tem um termo que, ao menos a mim, é muito caro. Ele usa a seguinte terminologia: os sentidos cristificados. Os nossos sentidos precisam ser cristificados. Jesus não parte dando uma resposta com informações para os discípulos de João, mas Jesus os provoca a ser tocados pelos sentidos. Levai a João aquilo que vocês estão vendo e aquilo que vocês estão ouvindo. Conseguem perceber a atualidade do texto e como o Evangelho também dialoga com o que nós vivemos? E o que os discípulos de João Batista, diante de Jesus, estava ouvindo e vendo? Aí Jesus continua, tomando a profecia de Isaías, que nós ouvimos hoje na primeira leitura: o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O que João Batista proclamava, o que já estava predito pelos profetas lá no Antigo Testamento. Olha que interessante, Isaías vive 700 anos antes de Jesus. E o que Isaías proclamou na sua profecia, agora é concretizado através de Jesus. Bento XVI, no seu livro de Jesus de Nazaré, diz que na história da salvação, quando chegamos à plenitude que é Jesus, nós temos uma continuidade na descontinuidade. O que é isso? Nós temos uma continuidade da tradição do Antigo Testamento. A profecia do Antigo Testamento agora é cumprida em Jesus, mas ao mesmo tempo nós temos uma novidade. O Messias esperado pelos judeus, na sua expectativa, era diferente do Messias que estava no meio deles. Um Messias acolhedor, misericordioso, inclinado a perdoar, e eles esperavam o Messias juiz com o machado na mão. E aí era necessário esta correção das expectativas, que passasse pelas obras, mas que tocasse também os sentidos. Vocês observaram nesta parte, o versículo 5, que os milagres de Jesus também tocam os sentidos? Observaram isso? Porque que tipo de milagre que Jesus faz? O cego recupera o quê? A vista. Os paralíticos vão andar. Os leprosos são curados. Os pobres são evangelizados. A pedagogia de Jesus passa pelos sentidos. Repito, não queira ter na sua vida apenas um conhecimento sobre Jesus na sua dimensão intelectual, mas permita com o que você aprende sobre Jesus caia e se ramifique através dos seus sentidos, para que de fato
você possa conhecê-lo tal como ele é, e não levar ao longo da sua história uma expectativa frustrante de um Jesus que não condiz com a realidade. É preciso tocar os sentidos. Jesus aponta os milagres, ressoando a profecia de Isaías, que nós vimos na primeira leitura, para nos dizer: a salvação chegou. A salvação nos é concedida, e cada pessoa humana é destinatária desta mesma salvação em Cristo Jesus. Quem recebe Jesus como Messias experimenta o restabelecimento dos sentidos, permitindo com que os seus sentidos sejam cristificados. Quero te convidar, ao longo desta terceira semana do Advento, a fazer uma experiência do conhecimento de Jesus na sua vida, para que os seus sentidos sejam cristificados. Vamos ao texto, na segunda parte. Tomemos agora os versículos de 6 a 9. Vamos ler juntos? Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas o que vestes roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. Paremos aqui. Jesus continua a catequese com duas provocações nesta segunda parte. A primeira provocação, ele vai dizer aos que estavam escutando: felizes aquele que não se escandaliza por causa de mim. A palavra escândalo, ela vem do grego skandalon, que significa pedra de tropeço, que significa a realidade que te impede de chegar à sua finalidade. Jesus não pode ser pedra de tropeço na sua vida. Jesus não pode ser pedra de tropeço na minha vida. Padre, mas quando eu coloco Jesus como pedra de tropeço na minha vida? Quando você se escandaliza com Ele. E qual é o momento que a gente costuma escandalizar com Jesus? No momento do sofrimento. De repente é diante da doença que você enfrenta, e aí você se escandaliza com Ele. De repente é diante da perca de um ente querido, quando aquela pessoa amada morre. De repente é diante de uma situação e de um problema que você está enfrentando na família, no casamento, na relação com os filhos. Pode ser também numa situação do trabalho, da dimensão econômica, da manutenção cotidiana. E o Evangelho agora toca uma realidade delicada da nossa vida. Sabe por quê? Porque o Evangelho agora nos provoca a revisitar a nossa história, principalmente dos momentos mais dolorosos que nós enfrentamos, que nos levou a ficarmos
escandalizados com Jesus. Por que comigo? Por que esta pessoa? Por que esta situação? Eu gosto de dizer nos atendimentos que não há problemas ter dúvidas. Na hora do sofrimento, os porquês aparecem. Por que essa doença comigo? Por que eu perdi meu pai? Por que eu perdi minha mãe? Por que eu perdi esse amigo? Por que eu estou passando por essa dificuldade no meu casamento? As dúvidas não são o problema. O problema é quando nós permitimos com que a nossa vida seja orientada pela dúvida. O Evangelho de hoje quer te ajudar diante das suas dúvidas que geram em você o escândalo de quem é Jesus, te ajudar a superar estas dúvidas, e só é possível superá-las com o dom da fé. E aqui vale citar o exemplo de Maria de pé aos pés da cruz quando Jesus morreu. O Papa Bento XVI vai dizer que Maria de pé aos pés da cruz é o exemplo de uma fé amadurecida que confia naquele que a chamou, mesmo quando ela não é capaz de ver. Porque o que Maria via diante da cruz? O seu filho morto, ensanguentado, todo machucado, ferido e maltratado, e sabendo que ele era Deus. Era o que ela via. Se ela se permitisse ser levada apenas por aquilo que estava na frente dela, com certeza ela estava caída, talvez descabelada, gritando, como muitas vezes a gente encontra. Mas o Evangelho de João nos diz que Maria estava de que jeito? De pé aos pés da cruz. Por que deste exemplo? Porque aqui a gente encontra a maturidade da fé que é capaz de permanecer de pé quando tudo está muito doloroso. Não seja um católico escandalizado com Jesus pela dor e pelo sofrimento que você enfrenta. Não seja um cristão do vitimismo, colocando a culpa em Deus porque você está passando por essa situação difícil. Vá além do seu escândalo. E como ir além do meu escândalo com Jesus, Padre? Se agarrar na virtude da fé, porque é ela que faz a diferença diante da nossa fraqueza, diante do nosso sofrimento, diante daqueles sentimentos que nos levam a escandalizarmos com Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, e grave isso no seu coração. A fé madura não é a ausência de dúvidas, mas a fé madura é a fidelidade mesmo quando Deus não corresponde às minhas expectativas. Isso que é fé madura. Como é que está a sua fé hoje? Qual é a expectativa que você tem de Deus? Ao lidar com o sofrimento, como é que você passa por ele? Não permita com que Jesus seja pedra de tropeço na sua vida diante do escândalo, mas viva a bem-aventurança da fé, permitindo com que ele te transforme. Crer em Jesus exige de cada pessoa uma purificação sobre as imagens de Deus. Repito, crer em Jesus exige de cada um de nós purificar as nossas imagens de Deus. E Jesus encerra o Evangelho
Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista é o limiar último, é o profeta que fecha o Antigo Testamento e Jesus abre o Novo Testamento. E aqui é evidenciado a grandeza da participação do reino de Deus que está inaugurado em Cristo Jesus. Aí de repente você diz assim: padre, mas eu estou entendendo, mas estou desanimado, estou triste, tenho dificuldade de permitir com que os meus sentidos sejam cristificados. E eu encerro com um trecho da primeira leitura. Vamos lá, para a gente fechar? Tome aí os versículos 3 e 4 da primeira leitura. Para a gente fechar esse caminho de meditação da palavra de Deus, você vai ler com bastante atenção esses dois versículos, porque você precisa levá-los não só na cabeça, mas também no coração para a sua semana. Vamos juntos? Versículo 3 e 4 da primeira leitura. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. É Ele que vem para nos salvar. Mas para que eu experimente a salvação de Deus em Cristo Jesus, é preciso fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos debilitados. E dizei à pessoa oprimida: criai ânimo, coragem. Como é que nós vamos encerrar esse momento? Fazendo uma pequena oração. Agora você vai deixar o seu folheto de lado, se tiver bolsa, qualquer coisa que limite as suas mãos, para você ficar com as mãos liberadas. E nós vamos fazer esta experiência de contemplar as nossas mãos e os nossos joelhos. Por isso eu te convido, abra as suas duas mãos e olhe para elas agora. Diante do que a palavra de Deus te disse: fortalecei as mãos enfraquecidas. Olhando para suas mãos, que representam o seu trabalho, o seu modo de agir, o seu modo de ser pessoa, como hoje está as suas mãos? E olhando para elas, peça o que a palavra de Deus te exorta: fortalecei as mãos enfraquecidas. Peça agora a Jesus para fortalecer as suas mãos, para te fortalecer diante das suas fraquezas, para te fortalecer diante das dúvidas que você tem sobre quem é Jesus na sua vida, para fortalecer a sua fé, mesmo quando Jesus não responde às suas expectativas. Diga para Ele: Jesus, fortaleça a minha fé, fortaleça as minhas mãos enfraquecidas. Peça. Agora você vai colocar as suas duas mãos sobre os seus joelhos, dá conta? Sentado fica mais fácil. Como é que estão os seus joelhos? Há quanto tempo você não reza de joelhos? Há quanto tempo você não se prostra na presença de Jesus? Então vai pedindo para Ele agora: firmai os meus joelhos debilitados. O joelho debilitado não deixa a pessoa andar, porque
que ela não dá conta. Quem tem o joelho fortalecido consegue andar sem problemas. Como é que está a sua caminhada de fé hoje? Como é que está o seu caminho com Jesus hoje? Como está o seu ritmo de fé com Jesus? Peça a Ele: firmai os meus joelhos debilitados, para que eu possa caminhar sempre contigo, Jesus. Peça isso com fé, e o Senhor te dará. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Porque Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você quem tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação.